Quanto ao gênio, era um, pareciam irmãs. Gênio, olhares, que é quando começa a desconfiança de Bento, dita pela própria Capitu, na passagem onde ela fala, onde o senhor Bento escreve no livro as próprias palavras de Capitu. Você já reparou que Ezequiel, o filho, tem nos olhos uma expressão esquisita? Olhar. Perguntou-me Capitu. Só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Olha, no caso anterior, apenas a mãe de Sancha e a própria Capitu. Duas pessoas. Então, prova aqui não cabe. Olha, Ezequiel, olha firme, assim, vira para o lado de papai. Não precisa revirar os olhos, assim, que era para ela mostrar igualzinho como é que ele fazia. Então, caros colegas, a gente acha que a foto por si só está. Fora que é uma. Né? Sinceramente, eu fiz assim, desculpa. Continuando, quando eles se referem à questão do sofrimento e da lágrima de Capitu diante do defunto Escobar, vale lembrar que a nossa querida cliente sempre esteve junto. Os casais eram casais que sempre saíram, inclusive estavam programando a viagem à Europa. É bem interessante isso. E como nós sabemos, como a acusação bem lembrou, Escobar intermediava as cartas de Bento e Capitu. E o interessante é lembrar que não há como não criar nenhum laço de amizade, nenhum vínculo afetivo. Afinal, nós somos seres humanos, vale lembrar. E é interessante nós percebermos que, acredito que aqui na sala, quem já teve animal de estimação e que teve morto seu animal de estimação, possivelmente chorou. E quanto mais um amigo de família, ou até mesmo um amigo, colega, que além de ser amigo da família, era amigo da esposa de sua melhor amiga. Vale lembrar isso. E ao passo que ela estava lá diante do defunto e via todo o sofrimento, se passando todo o sofrimento da sua colega. É interessante isso. Nós percebemos que ela não teria como ficar imparcial, por mais que ela fosse, como foi dito pela acusação, dissimulada, ou seja, como for, não teria como, porque existem os vínculos afetivos e não há como negar, como não sentir essa dor humana diante das perdas. Eles falam também da questão da passividade de Capitu, quando ela recebe a notícia, e como foi bem frisado pelo colega, no discurso de Bento, ela mesmo foi quem demonstrou a semelhança. E eu pergunto, caríssimos colegas, será que ela, sabendo que o filho era de Escobar, teria dado toda essa brecha? Teria realmente demonstrado todas essas semelhanças? Se ela... E quanto a isso, eu prefiro lembrar outro momento bem interessante. Nós sabemos que Bento conheceu Escobar no seminário. Portanto, como foi bem afirmado pelo ilustre acusador, ele tinha uma formação sólida, cristã, católica. Consequentemente, sendo muito amigo de Escobar, também Escobar seria, sendo seu amigo mais íntimo, seria católico, e assim como era, como se conheceram no seminário. E quando vê os dois brincando, os dois filhos, a Capituzinha, que era filha dele, de Escobar e Sancha, e Ezequiel, o filho deles, o próprio Escobar propõe: a gente poderia casá-los, né? E com plena certeza, a gente sabe que até hoje em nossa sociedade não é bem visto com bons olhos o incesto. Se ele, sendo pai da criança, ele com certeza não proporia isso, não proporia o fato de eles se casarem futuramente. Não, nem cogitaria essa ideia. Provavelmente sairia pelas beiras, tentaria sair. E ele concordou.
é um fato importante, só para a gente concluir, né? Só um fato importante. A gente vê que esse livro que o senhor Bento deixa, prova dos fatos, prova tendenciosa, é escrito em primeira pessoa. Ou seja, toda aquela ótica do mundo, toda aquela coisa que passa, quem escreve ele. Então, não tem um prisma onisciente, não há um prisma onipresente, apenas o prisma do olhar duvidoso, há de se dizer, de Bento. Um homem ciumento, já dito aqui, não fiel, e mais, imaginativo, como ele próprio descreve no seu livro. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais belas, capazes de engolir campanhas e campanhas correndo. Então, gente, a gente não pode levar em consideração apenas o relato do senhor Bento. Haveria, de alguma forma, a gente precisava ter, de alguma forma, senhor Girazzi, um pouco do olhar de Capitulo, alguma defesa para essa mulher, coitada, que é apenas dita de cruel, dissimulada, sim, dissimulada. Lembrei bem, dissimulada. Lembrem que desde a infância, o próprio Bento fala, utilizando as palavras de José Dias, o agregado que morava em sua casa, que ela tinha os olhos oblíquos e dissimulados de cigana. E aí um preconceito, né, coitada de cigana. Voltando para cá. Lembrem-se, as mentiras eram sempre em favor de ambos. Atentem que sempre que eles estavam com um daquele pé de namorico,